Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre a questão de cálculos de concentrações, sim, um pouco sobre eh, concentração que são gramas por litro, sim, e algumas conversões ali. Beleza. Vamos continuar então com a questão de soluções. Deixa eu compartilhar. Esqueci aqui. Um minuto. E temos ainda. Vamos conseguir correr aqui para dar essa matéria. Um minuto, pessoal. Eita, eu peguei o cabo que não era. Estou tentando colocar o. Já vai, já vai, já vai. Que eu fiz aqui um monte de besteira. Tá. Voltou. Agora sim. Ok. Muito bem. Então temos aqui a questão de, a vezes, colocar a porcentagem como uma unidade de concentração. Então, por exemplo, falamos semana passada que temos, por exemplo, o soluto, é aquele que está em menor quantidade. Então, vamos imaginar que temos uma mistura. Vocês estão enxergando a tela, né? Não? Não estou vendo a tela. Eita! Eu esqueci de compartilhar. Peço desculpas. Eu aqui já rabiscando o meu negócio. Obrigado. Tela. Agora sim. Vamos lá. Agora sim. Aham. Vamos ver aqui. Esse aqui. Beleza. Agora sim. Então, eu falei que tinha, por exemplo, a unidade de concentração como utilizamos a vezes em porcentagem. Então, vamos imaginar que temos uma mistura de NaCl mais água. Estamos falando que NaCl, tá? Vamos imaginar que o sal, o cloruro de sódio ali, ele tenha, por exemplo, 30 gramas, sim, de NaCl em 100 e com 150 gramas de água, certo? Então, temos a massa do soluto, esse aqui é a massa do soluto. Lembrem que o soluto é aquele que está em menor quantidade. E aqui temos a massa do solvente. Geralmente, se costuma a fazer em porcentagem. Então, como seria essa porcentagem? Eu vou chamar massa 1 do soluto e a massa 2 do solvente. Então, o que acontece? Eu quero fazer em porcentagem. Então, vamos calcular a porcentagem em massa, e a porcentagem de massa com relação a o soluto. Sempre vai ser igual a, desculpa pessoal, esse aqui, porcentagem massa, sim, massa será igual a massa do elemento sobre a massa total vezes 100, tá? Que significa é uma fração. Ele vai indicar quanto representa essa massa da composição total. É isso que quer falar. Então, por exemplo, eu quero calcular para o NaCl. Então, para o NaCl, a porcentagem, sim, seria a massa que tem o sal. E a massa ali está falando quanto? 30 gramas de NaCl sobre a massa total. A massa total seria o somatório, sim, de o que temos de NaCl mais o que temos de água. Tá? Então, vai ser o quê? 30 sobre 180 vezes 100.
E se a gente pegar a calculadora, tá? E aí a gente vai fazer 30 dividido em 180 vezes 100. Representa aproximadamente 17%. Então, o que significa isso? Que dessa mistura, 17% da massa é representada para o NaCl. Então, quanto seria da água? Ah, se estamos falando em uma base de 100%, para a água seria a porcentagem para a água, que eu defini como o 2, que seria o 100% menos 17. Ok? E aí temos 83% representa a base em massa, sim, de solvente, que seria da água. Ah, professor, mas eu posso fazer também desta forma aqui? Pode. Se vocês quiserem fazer, vai dar a mesma resposta. Olha só. Seria a massa da água, 150, sobre a massa total, vezes 100. Façam esse cálculo. 150, que representa a massa da água, sobre a massa total, que seria 180. E equivale a 83%. Tá bom? Ficou claro? Então, às vezes, quando falamos de uma porcentagem como unidade de concentração, estamos representando a proporção do soluto em relação ao total da solução. Mas, nesse caso, com massa. Mas eu também posso representar por mols, entendeu? Também pode ser por mol. Então, quando falem, ou quando falam assim, temos uma mistura de 30% de NaCl e 70% de água em base mássica, ou seja, vai ser em base de gramas. Falam assim, 30% de NaCl e 70% de água, por exemplo, em base molar, significa que é em mols. Tá? Então, tem que ter muito cuidado essa questão do que se está referindo essa porcentagem. Ficou claro? Sim. Muito bem. Então, vamos continuar. Ok. Existem outras unidades de concentração que é muito conhecido, chamado partes por milhão ou partes por bilhão. Tá? Geralmente, quando se tem, agora, quem trabalha na área da biologia, vamos imaginar que tem algumas quantidades toleráveis de certos compostos dentro da água para consumo. Então, falando assim, olha só, a água para consumo pode ter até X partes por milhão, por exemplo, de compostos de matéria fecal, falar assim. É muito diluído, é muito diluído. Sim? Então, por exemplo, são partes por milhão ou partes por bilhão. Então, quando se faz em massa por massa, por exemplo, uma parte por milhão, representado por ppm, ppm é partes por milhão. E ppb seria partes por bilhão, tá bom? Se for uma questão em massa por massa, para que seja uma parte por milhão, seria miligrama, 1 miligrama por 1 quilograma, tá? Ou 1 micrograma por 1 grama. Tá? Mas do que? Da parte do soluto, tem que ser. Lembre-se que sempre vai ser soluto sobre solução. Tá? Então, por exemplo, 1 miligrama de soluto, aqui, 1 miligrama de soluto por 1 quilograma de solução, dá partes por milhão.
Se for partes por bilhão, sim, seria uma parte do soluto dividido em 1 por 10 elevado a 9 partes da solução. Então, é uma questão muito diluído. Tá? Vamos fazer um exemplo com essa relação de cálculo de partes por milhão, tá? Usando massa a massa. De acordo, olha só, com a padronização internacional, a água potável não pode conter mais do que 5, esse pontinho aqui representa também por 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Como essa quantidade máxima permitida de mercúrio pode ser expressa em partes por milhão? De novo, de acordo com a padronização internacional, a água potável não pode conter mais de 5 por 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio. Temos o soluto. Então, a massa do soluto, ou seja, do mercúrio, não pode ser maior que 5 por 10 elevado a menos 4 miligramas por grama de água. Ou seja, que a massa do soluto, sim, seria por 1 grama de água. Tá? Ok. Sim. Então, de acordo com a padronização internacional, a água potável não pode conter mais de 5 por 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Como essa quantidade máxima permitida de mercúrio pode ser expressa em partes por milhão? Ok. Então, vamos lá. Primeiro, na equação, aqui observamos que seria partes por milhão para massa, ¿sí? Seria miligramas por quilograma. O ppm é igual a unidade de miligrama de soluto por unidade de quilograma de solução. Ok. Então, vamos observar. O soluto tem que ter unidades de miligrama. Ok. Aqui já está ok. Certo? Já está em unidade de miligrama. Então, não tem problema nenhum. Mas a água está em unidades de grama. E aqui está pedindo para ser quilogramas. Então, vamos passar essas gramas para quilogramas. Então, o que acontece? Vamos fazer uma conversão de grama para quilograma. Eu vou fazer aqui, vem 1 grama de água. Então, vezes 1 quilograma tem 1000 gramas. Tá? Ela está fazendo a conversão. Então, grama com grama simplifica, ou seja, que vai ser 0,001 quilograma. Ok. Esta é a massa do solvente. Certo? Ok. Então, partes por milhão em massa seria a massa do soluto em unidades de miligramas. Então, temos 5 por 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio sobre quilograma de solução. Todas as aulas aqui já foram gravadas, Ariana. Tá? Observem que quando fala de solução, este valor aqui é bem pequeno. Tá? Se eu somar com esse que está de quilograma, vai ser uma coisa desprezível.
Então, geralmente, nessas questões de partes por milhão, se costuma mais a colocar diretamente aqui o valor do solvente. Então, a gente vai dividir aqui em 0,001 quilograma. Tá? Vamos fazer essa conta na calculadora e vocês vão me falar quanto dá. Vamos fazer 5 por 10 elevado a menos 4 dividido em 0,01. Vamos lá na calculadora. Observem que essa notação científica, ela tem um jeito de colocar na calculadora. Então, na calculadora eu vou abrir parênteses para o que está no numerador. E eu vou colocar 5. Esse termo por 10 tem uma teclinha lá chamada EXP na calculadora. Esse XP significa o por 10 elevado a alguma coisa. Sim? E agora eu coloco a menos 4, que seria o expoente, dividido, e eu vou fazer agora o denominador. 0, lembrem que na calculadora a vírgula é ponto. 0,001. Fecha parênteses e dá um igual. Fala para mim quanto dá. Todo mundo com a calculadora. Tem que levar a calculadora o dia da prova, hein? Não tem como entrar sem calculadora. Muito bem, Lucas. 0,5. Ai, 0, ai, eu vou fazer aqui. 0,5 partes por milhão. Tá bom? Excelente. Eu vou mostrar depois aqui como colocar na calculadora. Então, de mercúrio pode ter até 0,5 partes por milhão de mercúrio dentro da água potável. E dá para consumir e não vai ter nenhum problema ali com relação a quando aperto o XP dá erro. Eu vou abrir aqui a calculadora, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, esse aqui eu... Vamos lá. Calculadora. Essa aqui é a nossa. Vamos ver o que deu os problema ali. Ok. Uhum. Não, não era esse aqui. Era aqui. Estou tentando aqui colocar a calculadora. Agora, ah, não. Achei que ia dar certo. Um minuto, pessoal, que eu estou tentando colocar a calculadora aqui. Agora sim. Beleza. Então, o que acontece? Aqui temos a calculadora normal. Essa calculadora aqui vai me dar um trabalhinho. Abro parênteses. Sim. O 5. Algumas calculadoras, em vez de ter EXP, tem o por 10 elevado a alguma coisa. Ah, ele pede para eu entrar nesse login aqui. No... Então, vamos lá. Algumas calculadoras têm o XP e outras têm esse por 10 elevado a x. Então, aqui eu vou colocar o por 10 elevado a x e depois vai o exponente, que é menos 4. Fecho parênteses. Dividido, abro parênteses. 0,001 e tem que fechar o parênteses. Tá? Aqui temos 0,0,5, que está a resposta. Tá? Temos aqui a resposta de
0,5. Beleza? 0,5 partes por bilhão. Por milhão, desculpa, milhão. Show? Ok. Vamos continuar. Muito bem. Existe outra forma de concentração, que é molaridade. Tá? A molaridade é a relação de mol. Vamos lá. Aqui está. Molaridade, representado pela letra M maiúsculo, seria mol do soluto, sim, por litro de solução. Tá? Então, aqui temos, ou pode ser também direto aqui. Por exemplo, se temos a massa, M é a massa, lembrando que se está em massa a pergunta, e eu preciso que seja mol, se eu vou fazer uma conversão de massa para mol, eu preciso utilizar a massa molar. Tá? Ou vice-versa. Aqui já está dando a equação direta. Olha só, a molaridade, se está dada em massa, você só coloca a massa, divide pela massa molar ou a massa molecular daquele composto, vezes o volume. O volume da solução que está em litro. Tá? Então vamos lá tentar fazer um exemplo desse caso. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Ok. Qual é a molaridade resultante? Tá? Qual é a molaridade resultante de 250 ml de uma solução? Então já temos o volume. Volume é 250 ml de solução preparada com a diluição, tá, de 0,395 gramas de permanganato de potássio. Temos a massa do soluto. A massa do soluto é 0,395 gramas de permanganato de potássio. E a massa molar do permanganato de potássio, ou a massa molecular, é de 158 gramas por mol, sim, de permanganato de potássio. Ok. Então vamos lá. A pergunta é calcular a molaridade. O que acontece? Eu pergunto aqui. O nosso soluto está dado em massa. Sim? E a molaridade faz lá o seguinte, olha só. A molaridade é mol do soluto. Nossa, espera aqui que a molaridade é mol do soluto por litro de solução. Tá? Mas quando temos a pergunta ou quando temos o dado em grama, é massa molar do soluto vezes o volume. Só que o volume tem que estar em litros. Observem que o volume que foi dado aqui, esse volume está em ml e a gente tem que passar para litros. Então vamos converter primeiro esse valor do volume ali. Temos que 250 ml, sim, vezes, fazemos a conversão, 0,25 litros. Obrigado, Jean. 1 litro tem 1000 ml, certo?
mililitros. Ou seja, vai ser 250 dividido em 1000. 0,25 litros. Ok, já temos o volume em litros. Já podemos aplicar diretamente esta equação. Tá? Observem que a unidade aqui está dada em grama. A massa molar também tem que estar grama-mol. Se a unidade aqui está em quilogramas e aqui está em gramas, tem que converter essas quilogramas para gramas. Tá? Tem que bater a unidade de massa na massa molar. Tem que estar a mesma unidade de massa nos dois valores. Então, vamos calcular a molaridade. A molaridade seria a massa do soluto, está falando de 0,395 gramas por a massa molar do permanganato, 158 grama mol, vezes os 0,25 litros. Ó, esta grama, com essa grama simplifica, esse mol vai subir ao denominador, ao numerador, desculpa, e vai ficar mol por litro. Façam essa conta, por favor. 0,395. Façam ali quanto dá. 0,01. Isso, muito bem. 0,0,1 mol por litro. Seria a letra A. Olha só, eu posso falar assim, 0,01 mol por litro, ou posso também falar 0,01 molaridade. Molar. 0,01 molar. Esse M maiúsculo, ele vai me indicar que é mol por litro. Beleza? Dúvidas por enquanto? Tá tudo bem? Beleza. Sim. Vamos continuar. Pode dar um print na tela. Eu vou compartilhar esse material aqui também, tá? Temos mais uma aqui. Quantas gramas de solutos estão presentes em cada uma das soluções a seguir? Ok. Temos 21. Quantas gramas de soluto? Então, temos aqui uma solução de 21,2 mililitros, sim, dessa solução aquosa, em 6,8 mol por litro. Aqui temos o seguinte, olha só. Molaridade é igual a mol de soluto por litro de solução. Aqui conhecemos essa unidade aqui é molaridade, tá? Esse 6,8 mol por litro, sim, é igual a ter 6,8 molar, tá? Ok, então conhecemos a molaridade. Não tem um elevado a menos um ali, não? É porque esse menos 1, quando está elevado a menos 1, mol vezes L a menos 1, quando está elevado a menos 1, é o mesmo que você colocar ele para baixo, tá? Essa é uma questão dos exponenciais. Essa notação é equivalente. Quando multiplica, tem que estar L elevado a menos 1, que é o equivalente a ter para no denominador o L, tá bom? É a Entendi. mesma notação. Muito bem. O que acontece? Precisa de gramas. Ok, então vamos ao seguinte, temos que utilizar outra equação. Massa do soluto pela massa molar vezes o volume.
Conheço a molaridade, conheço o volume, tá? Mas eu não conheço a massa molar. Mas eu tenho composto. Olha só, é esse composto aqui. E a gente já sabe calcular massas molares. Lembra? Vai na tabela periódica, você verifica lá a massa atômica. O carbono pesa 12, o hidrogênio pesa 1 e o oxigênio pesa 16. Então, a massa molar desse composto seria o produto de o número de elementos que estão dentro da molécula vezes a massa atômica. Quantos carbonos temos na molécula? Então, seria 2 vezes o do carbono. Temos 2 carbonos, olha aqui. Sim. Quantos oxigênios temos? 2 oxigênios. E quantos hidrogênios? Temos 3 e um aqui, 4. Então, seria 4 vezes a massa do hidrogênio. Assim que se calcula a massa molar, ou a massa molecular. Massa molecular, então seria 2 vezes 12, 2 vezes do oxigênio 16 e 4 vezes 1, que é do hidrogênio. Então, 2 vezes 12, mais 2 vezes 16, mais 4. 60. A massa molar desse composto é 60 gramas por mol. Beleza? Então, conhecemos aqui o valor. Eu vou substituir os valores, então. Ah, temos um problema. Aqui temos mililitros. Temos que passar esse volume para litros. Vamos fazer o cálculo. 21,2 mililitros. Sempre vai dividir por 1000, tá? 1 litro são 1000 ml. Temos 21,2 dividido em 1000. 0,0212. Perfeito, Jean. Litros. Beleza, então vamos substituir já todos esses valores nesta equação. O valor da molaridade, 6,8. A massa é a nossa incógnita. A massa molar, 60 vezes os litros. Tá? Agora sim, qual seria a massa desse composto? Esses termos que estão dividindo vão passar para o outro lado a multiplicar. Então, vai ficar 6,8 vezes 60 vezes 0,0212. E essa massa, então vamos lá, 6,8 vezes 60 vezes 0,0212. 8,6 gramas de... Vem ficar um pouquinho aqui, curtir teu pai. Bora. Oi. Vem cara de cunão, hein, caralho. Oi. Coloca o microfone, O neguinho não chega, muta. neguinho manda mensagem pra mim cheio de marra. Mas eu queria tudo. Inteiro? Sim. Então, meu amor, mas inteiro a gente não consegue. Vanusa, deixou o microfone aberto. Ó. Criança em casa é assim, tá? Ok. Deu 8,6 gramas do composto. Show? Ok, já vamos finalizar aqui. E, por último, temos a diluição de soluções. Então, algumas vezes eu preciso diluir
uma concentração, sim, a partir de uma concentração de maior valor. Sim? Então, o que acontece? É bem fácil. Alteração de concentrações de uma diluição. Então, temos C1V1, seria concentração 1 vezes o volume 1, é igual à concentração 2 do volume 2. Tá? Então, concentração 1 é a inicial, o volume inicial, concentração final que você quer, a partir do volume final, sim, que você quer. Tá? E diluir alguma solução a partir de outras que estão mais concentradas. Tá? Diluição de concentração. Então, sempre lembrem, C1V1 igual a C2V2. Tá? Ok. Ao diluir 100 mililitros de uma solução que tem uma concentração de 15 gramas por litro a um volume final de 150 mililitros, quanto vale essa nova concentração? Ok, então vamos lá. Eu tenho que na concentração 1, concentração inicial, é de 15 gramas por litro. Okay? E eu vou pegar dessa concentração inicial, eu vou pegar um volume, ele está em um volume inicial de 100 ml. O volume final, que vai ser a nova concentração, é de 150. Tá? Quanto equivale esta concentração 2? Isso que está pedindo. Então, ao diluir 100 ml de uma solução que tem esta concentração inicial, eu vou fazer depois um volume final de 150. Qual seria essa nova concentração? Tá? Então, vamos lá na equação que representa a diluição. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Ok. Ah, professor, aqui os volumes estão em mililitros. Não tem problema não, tá? Já vou mostrar por quê. Eu vou isolar o C2. Então, o que ficaria? C1, V1 sobre o volume 2 seria o valor da concentração 2. Eu vou mudar o lado do C2. Vai ficar C1, V1 sobre V2. Então, vamos lá. Concentração 1. Quanto equivale? 15 gramas por litro. Vezes o volume 1. 100 ml. Sobre o volume 2, que equivale a 150 ml. Observem porque aqui não interessa se você vai fazer a conversão ou não. Ó, mililitro com mililitro se simplifica. Mas observem, tem que estar na mesma unidade, mililitro, mililitro. Se uma estava em litro e a outra em mililitros, você tem que converter alguma das duas. Os dois volumes têm que ser ou têm que estar na mesma unidade. Senão, não dá para simplificar. Se eu simplificar aqui, a única unidade que fica seriam gramas por litro. E quanto equivale isso? É 15 vezes 100 dividido em 150 gramas litro. Quanto deu? O pessoal já fez a conta, tá rápido, muito bom. 10 gramas por litro. Essa nova concentração, ó, passei de uma concentração de 15 gramas por litro para uma concentração mais diluída, sim, de 10 gramas por litro. Tá bom? Dúvidas? Tá tudo tranquilo? Bom, pessoal, então se não temos dúvidas, a gente vai deixar por aqui. De novo, vamos para os anúncios da paróquia.
Semana que vem, sexta-feira, será o simulado 2, no horário da aula. Começa às 19 horas, será liberado, e vai até às 19 até às 20h30, 20h20, tá? Eu vou colocar no chat as orientações, não precisa entrar no vídeo, não precisa, o fazer o simulado já conta a presença, tá bom? Aí você já vai direto para as avaliações, faz o simulado em casa, beleza, e foi, tá bom? Isso semana que vem. Quem tem que agendar no polo, corre já a agendar AV e AVS, será feita no polo. Quem aparece lá no aplicativo que é online, você vai fazer em casa a sua prova, ok? Quem for para o polo, por favor, não esqueça de levar a calculadora. E vocês vão ter que, essas equações aqui vão ter que dar um jeito de decorar, tá? Eu tenho que usar uma tabela periódica também, né? Porque se eu precisar. Tenta levar a tabela periódica, se conseguir entrar lá, eles vão autorizar, tá? Eu acho que as questões que vão sair, geralmente elas já têm alguns valores ali, entendeu? Mas leva a tabela periódica, tá? E vamos lá. A aula é até hoje. A nossa aula é hoje, mas eu vou continuar lá no chat. Quem precisar falar comigo alguma coisa mais particular, vai lá no chat particular. Já entra falando assim, professor, eu sou aluno da disciplina de Química. Eu tenho várias disciplinas, entendeu? Aí quando pergunta, professor, não sei, aí qual é a tua disciplina? Tá? Porque cada disciplina tem ali o seu esquema. Depois vocês férias, é isso aí, Luciana, graças a Deus. Outra coisa, então já falei, simulado semana que vem, agendamento da VAVS, leva a calculadora, tabela periódica, que mais? Tem outra coisa para falar. Trabalho. O trabalho eu prorroguei até o dia 8. Somente submete trabalho, seja no formato de Word ou no formato de PDF, não tem problema. Somente que tem que postar lá, na Sava. Se não postar na Sava, aí vai ser complicado, tá bom? E é isso aí. Vanderleia, não sei. Não sei se vou ter mais disciplinas no próximo semestre, tá bom? Mas qualquer coisa. As gravações. As gravações estão ali no link do chat. Cara, tá tudo encaminhado para vocês. Tá ali no chat, lá postado fixa as gravações das aulas. Vou postar agora esse material desse PowerPoint para que vocês também estudem daqui. Finalmente, eu me despeço de vocês. Que tenham uma excelente noite. E não esqueçam de estudar e revisar o conteúdo online, porque pode ser que alguma questão do conteúdo online vai sair lá e eu não consegui dar aqui, tipo assim, teoria, conceitos. Lembre-se de dar uma revisada nesse conteúdo online, tá bom? E eu, como sempre, desejo a todos vocês êxitos, excelentes estudos, vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Professor, obrigada por tudo, viu? Nada que isso. Fala, Liliane. Bom final de semana a todos. Vou colocar essa Se o aula quê? também, essa aula aqui no canal, tá? Professor, só Fala. uma pergunta. Uhum. A prova vai ser nesse site aqui mesmo ou não? Não, Ou de vai novo. mandar a orientação, por favor? O O simulado, simulado, sim. simulado vai ser online, vai ser Nossa, aqui online. vai ser online. Vai ser O que tem online. que agendar é o AV e AVS, que são as provas que valem. O simulado é um pontinho extra. O que vale é AV e AVS, tá? A maior nota das duas vai prevalecer. Então você vai ter que agendar, se tem que agendar no Polo, ou Sim. se aparece no aplicativo que é online, você vai fazer online. Mas se aparece para agendar no Polo, corre logo para agendar.
Tá bom. Obrigada. Boa Nada. noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.